Nós falamos sobre o amor. No último tópico, nós falamos sobre o amor incondicional. Agora nós vamos entrar num outro assunto, que é o tópico número 8, com outro assunto dentro das necessidades que elas são supridas em família. E o nosso tema é a necessidade de reverência. Em Efésios 5:33, diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Essa reverência aí é o que nós vamos falar hoje. Ela é importantíssima. A reverência é importantíssima. A gente lendo o versículo, a gente às vezes se apega muito na parte inicial, esquecendo desta parte final, a parte B do versículo 33, e deixando de reconhecer essa necessidade de reverência para que ocorra o que a parte A do versículo fala, que é amar a sua própria mulher. Então essa mulher deve ao marido essa reverência, que é uma necessidade que o marido tem. E isso deve ser suprido, ou essa necessidade deve ser suprida a priori no lar, em casa, em família. Quando a gente fala em família, porque a mulher é a principal e os filhos também fazem parte dessa família que deve reverenciar este homem que é pai e que é marido. Então nós vamos começar a comentar, a conversar sobre essa necessidade do homem de ser reverenciado. Como dito em Efésios 5:33, está ali o versículo, a base bíblia, né? E na parte B, que fala a mulher reverencie o marido. Vamos lembrar que nós estamos falando de uma relação entre os cônjuges, mas isso é válido para a família. Por isso é que o versículo fala, e a mulher reverencie o marido. Bom, os homens correlacionam respeito, reverência com amor. Sem respeito, sem reverência, eles não conseguem se sentir amados. São peculiaridades do homem. Nós precisamos entender os homens, porque eles normalmente são o cabeça do lar, o cabeça da família. E esse homem precisa estar, vamos dizer, integralmente satisfeito. Por isso é que o nosso tema fala das necessidades supridas em família. Para que esse homem se sinta apto, preparado para fazer aquilo que ele deve fazer, cumprir com o papel dele. Mas quando falamos em respeito, em reverência, vamos ter uma ideia final desta palavra, né? É um substantivo masculino. Isso nós vamos encontrar no dicionário Priberan da língua portuguesa. E aí quais as palavras que se enquadram para, vamos dizer assim, para conceituar a palavra respeito? É um sentimento que nos impede de fazer ou dizer coisas desagradáveis a alguém. Segundo, esse é um apreço. Então, respeito, a reverência é um apreço, uma consideração, é uma deferência. Também é acatamento, obediência, submissão. E é também medo, receio e temor. Então, no dicionário Priberan da língua portuguesa, vocês vão encontrar isso no Google, esse dicionário, e você vai encontrar ali esses conceitos da palavra, o que ela é, o que ela significa. No dicionário Oxford Language,
Reverência, ele fala que é um substantivo feminino, e aí ele traz assim essa ideia de reverência. É uma veneração. Olha só, vem de venerar. É uma veneração pelo que se considera sagrado ou se apresenta como tal. Esse é o primeiro conceito que você encontra ali. O segundo, diz o dicionário Oxford Language, é respeito profundo por alguém ou por algo, em função das virtudes, qualidades que a pessoa possui, ou que parece possuir. É também consideração e deferência. Veja, os dicionários eles vão se completando e fazendo com que entendamos mais o conceito e a finalidade da palavra. Nos parece que o respeito é uma manifestação essencial do amor. Olha que legal! O respeito. Então, o amor se manifesta também com respeito. É uma forma de manifestação do amor, que é o respeito, que é a reverência. Uma outra percepção é que a fidelidade é a manifestação do respeito. Olha só, a fidelidade é também manifestação do respeito. Olha só como o respeito ele se manifesta, como ele se afigura com outros, vamos dizer assim, com outros elementos, né, que o completa. Bom, se uma mulher não respeita o homem, este tem a tendência de não suportá-la, pois o respeito é uma necessidade do homem. Diga-se, é uma das mais básicas que o homem precisa. O homem precisa ser suprido desta necessidade de respeito, a priori em família. Sem hesitação, as mulheres devem suprir as necessidades do homem, sob pena de outras pessoas supri-las em seu lugar. Um homem carente de respeito e reverência tem de ser machista, arrogante, como se fosse um mecanismo de alerta da dita carência que o acomete. Então ele é acometido disso aí, dessa carência, e tem esses sintomas, né, de machismo, de arrogância e tal. E ele se sente rejeitado. E por isso ele tem um potencial para o complexo de inferioridade. Vamos entender um pouquinho inferioridade? O que é inferioridade? O complexo de inferioridade é um sentimento de incapacidade, de culpa, de baixa estima inerente ao indivíduo, mas que, em demasia e sem tratamento psicológico, pode causar limitações na vida pessoal, social e profissional do homem. A observação do princípio da reverência funciona como um preventivo contra estas doenças da alma que sujeitam o homem aos seus malefícios. Muitas mulheres, por falta de conhecimento, são responsáveis pelo insucesso dos seus maridos, pois não sabem da sua importância na vida do seu cônjuge. Queremos enfatizar que, da mesma forma, o homem deve manter estes cuidados em relação à sua esposa, prevenindo tais transtornos e outros próprios da natureza feminina. Bom, assim como a mulher tem necessidade de que o seu marido demonstre que a ama, ele sente a necessidade de que sua mulher demonstre
que tem respeito, que o reverencia. Repetimos, a falta de respeito gera desconfiança. É bom ter isso em mente. Toda relação de falta de confiança, qualquer passo em falso é perigoso. Bate-boca, acusações aparentemente infundadas, agressões, intolerância, tudo com origem na falta de respeito, como resultado de uma vida conjugal insatisfatória. É bom que observemos esses detalhes, porque nós vamos começar a descobrir a causa de muitos atritos. Se você respeitar, se você reverenciar o seu marido, é claro que você não vai ter esses atritos. É claro que essas doenças não vão existir no seu marido. É a grande importância da mulher na vida do marido e vice-versa. Um homem não vai usar a palavra respeito, mas quando você nota que ele está agitado, incomodado, irritado, é muito provável que ele esteja se sentindo desrespeitado. É bom estar atento a isso. Ainda dentro do assunto reverência, respeito, vamos a um tópico importante, que é a necessidade de ter as suas qualidades exaltadas. Isso é todo mundo, não é só o marido. Mas quando a gente traz o pensamento para o campo da reverência, do respeito, isso é importante pensar também nesse requisito. Então, da mesma maneira, inconsciente, um homem reverenciado por sua esposa pode ter a mente completamente voltada para ela. Veja que é importante saber disso. Fazendo-se apaixonar loucamente por ela todos os dias. Olha, os benefícios mais diretos de uma mulher reverente. O homem que tem as suas qualidades reconhecidas e exaltadas sente tratamento de justiça sobre si. Assim, prima por ser justo como retribuição e gratidão. Outra coisa, a reverência suscita o amor. A espontaneidade, ela ocorre quando a mulher não quis, não anteviu o resultado do ato de reverência. Ela foi espontaneamente reverente, ou ela é espontaneamente reverente. É como se saísse de dentro dela. A reverência não é uma bajulação. Isto porque a bajulação, ela é maldosa, ela é enganosa. Este modelo enche a barriga do tolo. Então, a espontaneidade com que a reverência deve fluir de dentro da pessoa, quer dizer, sem qualquer solicitação externa ou exterior, sem que qualquer pessoa peça, isso flui. E isso flui sem maldade, isso flui sem engano, flui naturalmente. Então, o que acontece? A mulher deve ser espontânea em termos de respeito e reverência. Nós encontramos bastante disso na Bíblia Sagrada, né? E uma delas que protagonizava essa reverência era a Sara, né? Então nós vamos contar nos textos bíblicos a reverência de Sara. E a voluntariedade? Isto ocorre quando a pessoa persegue um resultado e a pessoa antevê o que busca, premedita toda a sua ação para atingir um determinado fim, um fim desejado. Assim, a manifestação reverente é uma causa. A mulher se porta reverentemente em busca de um objetivo. Na prática,
Isto acontece muito. Quem não desconfiou de uma boa ação prevendo um pedido? Aí vem as expressões. Aí tem coisa. Aí vem coisa. Tem caroço nesse angu. As pessoas desconfiam porque a pessoa que está fazendo algo de bom, reverente, pode até pedir algo em troca, mas não é a voluntariedade. Ela, por um motivo, ela age com reverência, entendeu? Quer dizer, há uma motivação que faz com que ela haja com a devida reverência. O marido é edificado e fortalecido com o respeito da mulher. Assim, na mesma proporção, uma mulher é edificada com o amor do marido. O marido manifesta esse amor através da palavra. A mulher gosta de ouvir. A mulher se encanta com a palavra que sai da boca do marido. Em Efésios 5:26 diz assim: para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra. Assim, o marido deve dedicar tempo para sua esposa e com ela conversar, no sentido de santificá-la e purificá-la. Isto é, edificá-la, formá-la. Assim, a personalidade da mulher se aperfeiçoa em santidade e pureza. Em Efésios 5:27 dizem: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então isso aí é um ensino para o homem, né? Conversar com a mulher para que ela se santifique, edificando a cada dia com a palavra. Então ele tem que conversar com a mulher para que ela sinta do marido esse carinho, né? Esta é a forma como o marido deve amar a sua própria mulher. Está lá em Efésios 5:28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seu próprio corpo ou aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Coisa legal, mas a mulher tem que se pôr no lugar de ser amada, agir como alguém que é amado. Se a mulher não reverencia, respeita o seu marido, ela não se porá em posição de ser santificada, logo também amada. Isto é, afastada, separada do pecado. Essa é a santificação. Separada, afastada das irregularidades, das tentações e das fraquezas. As impurezas da carne, da mente e da alma são lavadas com a palavra de Deus que dão lugar à pureza. Cada marido dará conta da sua mulher. Isto é, em Efésios 5:27 diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí o texto está fazendo uma comparação da relação de Cristo com uma igreja, deve ser também a relação do marido com a mulher. Isso é fantástico. Isso deveria ser melhor explicado, melhor estudado, melhor ensinado, para que a mulher veja o lugar dela segundo a palavra de Deus. Assim como o homem instintivamente deve amar a sua mulher, a mulher instintivamente deve reverenciar o seu marido. Muitas irreverências são praticadas em família. Vejamos, aí está uma das causas das brigas, ofensas, insatisfações,
desarmonias, famílias se digladiando entre si. Por quê? Simplesmente a falta de respeito, de reverência da parte da mulher. Hoje o mundo está sendo acometido com uma rebeldia muito forte. Satanás tem investido muito isso na rebeldia. A rebeldia contra a palavra de Deus, a rebeldia nos lares, rebeldia da mulher, rebeldia dos filhos, rebeldia até dos crentes para com seus pastores. A rebeldia contra a liderança. As pessoas querem fazer as coisas segundo o seu entendimento, segundo a sua cabeça. Eles não querem mais seguir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Não tem paciência para ouvir e aplicar aquilo que aprendeu. Conclusão: as pessoas acabam tendo uma vida que não é a que Deus planejou para elas. Uma vida de felicidade, que é o que Deus quer, de satisfação, uma vida em que nós vamos aprimorando cada dia, como homem aprimorando a palavra em nós, como mulheres aprimorando a palavra, como filhos aprimorando a palavra em si, e vivendo, e a palavra vai se aprimorando em nós e nós vamos crescendo. Vocês lembram? Deus falou para Paulo: Paulo, eu aperfeiçoo o meu poder nas tuas fraquezas. Então Deus trabalha na gente todos os dias, em cima das nossas fraquezas, segundo diz a palavra ali. Então põe a tua fraqueza diante de Deus, a tua incapacidade, as coisas que elas te vencem, né? Essa aqui é a verdade, né? E busca a vitória em Cristo, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Para você vencer você mesmo. Veja que a irreverência é bem carnal, entendeu? A carne dando lugar a uma série de operações de malignidades espirituais. Então é necessário que você esteja atento, ou que nós estejamos atentos, né? Porque essa palavra não é só para eu falar, para escutarem no rádio, é para eu viver, para ela estar em minha vida. Eu viver a palavra do Senhor, a palavra do Senhor se manifestar em mim. Bom, queridos ouvintes, a Rádio S se propõe a trazer para vocês essa palavra de aconselhamento da vida conjugal, né? Para que o seu lar seja aprimorado, você vivendo essas coisas, vivendo as coisas que você tem envolvido. Primeiro nós falamos do amor e toda a face do amor, no amor na prática, como funciona esse amor, mas é claro, nós não esgotamos o assunto. Aí agora nós estamos falando em reverência, tudo é com base na palavra, no texto bíblico, tentando explicar, trazer para a prática. Olha, isso aqui é assim, funciona assim. E a nossa esperança é que você que ouve a rádio, nesta noite, no caso do nosso programa, que vai ao ar às 20 horas das segundas-feiras e sextas-feiras, e que você seja abençoado. Portanto, a minha esperança e o meu pedido em oração é que o amor de Deus, a paz que há em Jesus Cristo e as maravilhosas e boas consolações do Espírito Santo esteja sobre você, meu ouvinte, minha ouvinte, meu ouvinte, não só por hoje, mas para todo sempre. Amém.